Hello, hello, hello! Professora Karen Cavalcante aqui, fazendo comentário da prova de inglês da UES, que aconteceu agora, né? Então, essa prova ela trouxe 20 questões, divididas entre 10 questões de interpretação de texto puro e 10 questões de gramática, né? Primeiro fazendo a análise aqui das questões de interpretação de texto. Se você é um bom aluno, aquele que sabe fazer um bom scanning e um bom skimming, ou seja, você sabe entender aqui a ideia geral daquele texto, se você leu o enunciado, o título desse texto e foi parágrafo por parágrafo já tendo uma noção geral, você sabe muito bem do que ele fala, você consegue muito bem inferir significado, né, na sua interpretação de texto. E se você vai questão por questão, fazendo a busca específica por informações específicas, você também se deu muito bem. Essa parte de interpretação de texto, ela trouxe aqui uma história publicada no The New York Times sobre o ganhador do prêmio Nobel, o húngaro Laszlo Krasznahorkai, né? E aí nós tínhamos opinião, o Laszlo falando de si mesmo, outros autores falando de si mesmo, um pouco sobre a história dele e como a obra dele é vista, como a obra dele foi adaptada para outros modais, inclusive filmes, cinema, né? Então, nessa parte aqui de interpretação de texto, tranquilamente, as questões 1 a 10, elas estavam bem claras, bem definidas no texto, eu diria, com vocabulário acessível até, e sem muita pegadinha, tá? Nessa parte de interpretação de texto não tinha pegadinha. Algumas das questões, inclusive, você claramente tinha uma única opção válida porque ela era a única mencionada no texto, certo? Então, essa parte da interpretação de texto foi perfeita para a gente. Muito, muito fácil, muito bacana mesmo. Dava para fazer essa prova com segurança. Eu espero que tenha sido o seu caso aí, tá? A partir das questões, da questão 11 até a questão 20, né? E aí ele partia agora para a parte gramatical da língua inglesa, né? E ele pediu assuntos que iam desde algo mais leve, como identificar tempo verbal. Você só tem que me dizer se é presente, se é present perfect, se é past perfect, se é present continuous e etc, tá? Ou se você tinha, por exemplo, que tipo de oração continha ali? Era aquela que define, aquela que eu não posso remover da minha frase ou eu vou perder sentido? Ou aquela outra que se eu remover, ela não me tira o sentido, ela só me tira uma informação extra, né? As defining clauses e non-defining clauses. Aqui também, na gramática, nós vimos uso de voz passiva, voz ativa. Vimos também as questões perguntando sobre tipo de frases, de orações simples ou compostas, né? Então, todo esse estudo verbal aqui, com certeza, deve ter valido a pena nesse momento da prova, tá? Onde ela perguntava sobre essas questões um pouco mais específicas de gramática, digamos assim. No geral, sem muitas surpresas, né? Sem muitas surpresas. A prova seguiu aí o modelo que ela sempre gosta de seguir, se baseou bastante no texto, foi buscando exemplos do que você tinha de frases no texto para as questões de gramática também. E foi uma prova bem sólida, eu diria. Uma prova sólida, sem casca de banana, sem pegadinhas, né? Dava para resolver essa prova com confiança, sem ter medo de estar numa resposta dúbia aí. Bom, é isso. Boa sorte, muito obrigada por assistir os comentários aqui do Farias Brito e até a próxima!